Olá pessoal, eu sou a professora Daiana Porto, da disciplina de Língua Portuguesa. Nossa aula de hoje será sobre o substantivo. Falaremos mais especificamente sobre as classificações e flexões do substantivo. Consideremos estes exemplos. Aquele homem comprou um livro e ganhou uma flor. Exemplo 2. Na praia, a alegria era geral. As palavras que aparecem para você em destaque são substantivos. Para exemplificar melhor os substantivos, vamos ler um poema do escritor Carlos Drummond de Andrade. O poema em questão intitula-se Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Você deve ter notado na letra do poema em questão que certos substantivos iniciaram por letra maiúscula e outros por letra minúscula. Isso tem a ver com a classificação destas palavras. Mas, inicialmente, antes de falarmos dessa classificação, vamos conceituar primeiramente o que é substantivo. Substantivos, pelo que você pôde notar na leitura do poema, são palavras que designam os seres, ou seja, que nomeiam os seres. E é muito importante nomearmos os seres existentes à nossa volta para que possamos ter referências dentro do universo em que vivemos e proporcionar, consequentemente, a nossa comunicação. Isso exposto, pessoal, na aula de hoje você aprenderá sobre as classificações e flexões do substantivo. Vejamos. Os substantivos classificam-se em: podem ser comuns ou próprios, concretos ou abstratos, simples ou compostos, primitivos ou derivados, e há ainda os substantivos coletivos. Vamos estudá-los agora um a um. Comuns são os que designam seres da mesma espécie, por exemplo, menino, galo, palmeira. Perceba que no universo em que vivemos há muitos meninos, muitos galos, muitas palmeiras, portanto classificam-se como substantivos comuns. Substantivo pode ser próprio, os que se aplicam a um ser em particular. Deus, Brasil, São Paulo, Gonçalves Dias, Tiradentes, Minerva. Perceba que isso se aplica a nome de seres, a nome de pessoas, a nome de lugares. Então, um mesmo substantivo, ou ele é comum ou ele é próprio. Terceira classificação, você tem os substantivos concretos. São os que designam seres de existência real ou que a nossa imaginação apresenta como tais. Por exemplo, avô, mulher, pedra, leão, alma, fada e lobisomem. Esses dois últimos exemplos, fada e lobisomem. Perceba que todos eles são da criação popular. É o homem que cria, portanto, não tem existência propriamente dita, mas a imaginação criou, são substantivos concretos. Substantivos abstratos são os que designam qualidades, sentimentos, ações ou estado dos seres. Por exemplo, beleza, coragem, brancura, rapidez designam qualidades que, para ter existência no nosso universo, necessitam de algo, de alguém, para existirem, para ter existência. Por isso são abstratos. Mais exemplos: amor, saúde, alegria, dor, fome, frio. Caracterizam sentimentos e sensações que, para terem existência no nosso mundo real, precisam de algo para existirem, para aparecerem. A viagem, o estudo, doação, esforço caracterizam nossas ações, que também necessitam do homem ou de algo para ter existência. Vida, morte, cegueira, doença caracterizam estados que também, sem a existência do outro, não poderiam ser percebidos. Então, substantivos abstratos são esses substantivos que designam qualidades, sentimentos, ações ou estado dos seres que necessitam de algo para ter existência real.
Porém, substantivos abstratos podem ser concretizados. Por exemplo, a caça significa o ato de caçar. Então, quando eu digo a caça, o ato de caçar é um substantivo abstrato. Porém, se eu disser a caça fazendo referência ao animal caçado, aí nós temos o substantivo concreto. Então, o substantivo pode ser concreto ou abstrato. Ele pode também ser simples ou composto. Próxima classificação. Substantivos simples são os que são formados de um só radical. Por exemplo, chuva, pão, lobo, tem apenas a presença de uma base, de um só radical da palavra. No entanto, substantivos compostos são os que são formados por mais de um radical. Por exemplo, guarda-chuva, veja que eu tenho duas palavras aí formando uma só. Passatempo, eu também tenho duas palavras formando uma só. Beija-flor, eu tenho o verbo beijar, eu tenho o substantivo flor. Perceba que ambas estão formando uma única palavra. Então, quando eu tenho dois radicais ou duas palavras formando uma só, nós temos o substantivo composto. Então, o substantivo pode ser simples ou composto. Pode ser primitivo ou derivado. O que são primitivos? Os que não derivam de outras palavras da língua portuguesa. Por exemplo, pedra, ferro, dente, trovão, não derivaram de nada, têm existência própria. Porém, tem os substantivos derivados, são os que derivam de outras palavras. Pedreira, ferreiro, dentista, trovoada. Perceba que estas palavras já derivaram daquelas anteriormente ditas. Pedra derivou pedreira. Ferro, primitivo, derivou ferreiro abstrato. Dente, palavra primitiva, gerou dentista. Trovão gerou trovoada. Então, o mesmo substantivo, ele pode ser primitivo ou ele pode ser derivado. Há ainda no processo de classificação, pessoal, os substantivos coletivos. São os que exprimem um conjunto de seres da mesma espécie, por exemplo, exército, rebanho, constelação. Essas palavras, apesar de aparecerem no singular, mas elas carregam uma ideia de plural. Exército é um conjunto de seres que pertencem à mesma espécie. Constelação é um conjunto de seres que pertencem também à mesma espécie. Acerca dos substantivos coletivos, é muito importante você saber que alguns dos principais substantivos coletivos existem na gramática e por isso são muito importantes para serem estudados. Vejamos alguns. Acervo, usamos acervo quando referimos-nos a coisas amontoadas, bens patrimoniais ou obras de arte. O que é uma antologia? Coletivo que se usa para textos seletos, textos selecionados. O que é um atilho? É um coletivo que se usa para espigas. Baixela, coletivo que faz referência a utensílios de mesa. Girândola, de foguete, fogos de artifício. Horda, coletivo que se usa para invasores, salteadores. Sobre os coletivos, é muito importante fazer pesquisa e estudar de forma mais aprofundada esses coletivos, porque costumam aparecer em provas de concursos e certamente de vestibulares. Passaremos agora a verificar as flexões do substantivo. Inicialmente, é importante que se diga que os substantivos flexionam-se para indicar, primeiramente, o gênero, o número e o grau. O que é o gênero? É a propriedade que as palavras têm de indicar o sexo dos seres. Na língua portuguesa, são dois os gêneros existentes. Nós temos o masculino e o feminino. São masculinos os substantivos a que antepomos os artigos o, os, e femininos aqueles a que antepomos os artigos a, as. Observe a relação de alguns dos principais. Elefante faz o feminino em elefanta. Parente, temos dois, pode ser parenta ou parente. Gigante pode ser giganta, é giganta. Hóspede, nós temos dois femininos, pode ser hóspeda ou hóspede. Segundo a gramática normativa, você tem o feminino de arrumador, que é arrumadeira. Poeta, poetisa. Frei, que faz soro. Nesse processo de classificação quanto ao gênero, os substantivos então podem ser
Primeiro, epseno. São aqueles que designam certos animais e têm um só gênero, quer se refiram tanto ao macho quanto à fêmea. Por exemplo, existe o jacaré, que para se referir ao feminino você tem o jacaré macho ou o jacaré fêmea. Temos ainda a cobra, que para se referir, por exemplo, ao masculino, nós temos que dizer a cobra macho ou a cobra fêmea. Quando se quer indicar precisamente o sexo, usam-se as palavras macho ou fêmea. Por exemplo, a onça macho ou a onça fêmea, o peixe macho ou o peixe fêmea. Temos ainda os substantivos sobrecomuns. São aqueles que designam pessoas e têm um só gênero, quer se refiram também a homem ou a mulher. Por exemplo, a palavra criança é um substantivo sobrecomum, porque nós temos apenas essa palavra para se referir tanto ao menino quanto à menina. Temos ainda a palavra testemunha, que para se referir ao sexo da testemunha, temos que dizer testemunha homem ou a testemunha mulher. A palavra neném, você tem o neném ou apenas neném. Veja a grafia dessas palavras, que para se referir ao sexo, você tem o neném menino ou o neném menina. Há ainda os substantivos comuns de dois gêneros. São substantivos que, sob uma só forma, designam os indivíduos dos dois sexos. São masculinos ou femininos. São masculinos quando referentes a homens, femininos quando designam mulheres. Distinguimos-lhes o gênero pelo artigo ou o adjetivo que os acompanham. Por exemplo, a palavra colega pode ser o colega masculino, a colega feminino. O intérprete, a palavra intérprete pode ser o intérprete masculino ou a intérprete no feminino. A palavra Marte pode ser o Marte, fazendo referência ao masculino, ou a Marte, fazendo referência ao feminino. Além destas classificações, ainda existem substantivos de gêneros incertos, os quais, com a mesma significação, são usados por autores consagrados, ora como masculinos, ora como femininos. Vejamos alguns exemplos. Diz-se, gramaticalmente falando, o diabetes ou diabetes. A palavra correta, o gênero é a personagem. Ou ainda temos a palavra sentinela, soldado, atalaia, o sentinela, que se refere à ideia de soldado, o atalaia. Disse ainda ou a manequim Simone, ou ainda temos o ou a modelo fotográfico Rosângela Belmonte. Perceba que são substantivos que ora são usados como masculinos, ora como femininos. Há ainda substantivos que indevidamente são usados com artigos contrários ao que determina a nossa gramática normativa da língua portuguesa. Vejamos esses outros casos. São de fato palavras masculinas. O tapa, queremos dizer o dó e não a dó, quando se refere à ideia de ter pena, compaixão de alguém. Devemos dizer sempre o sanduíche, o champanha ou champanhe, etc. São também do gênero feminino, são palavras femininas, a omoplata, a cataplasma e não o cataplasma, a mascote e não o mascote, a cólera quando se refere à doença e etc. Finalmente, existem os casos de substantivos que, conforme o gênero, alteram consequentemente seu sentido. Por exemplo, veja aí na tela, o cabeça, nós usamos no masculino quando queremos fazer referência ao chefe, ao líder de um grupo. A cabeça usamos quando nos referimos à parte do nosso corpo. O capital no masculino significa dinheiro. A capital no feminino significa cidade sede do governo. O moral no masculino significa o ânimo. Portanto, quando você diz o moral de Pedro está baixo, você está falando do ânimo dele. A palavra moral no feminino, amoral, significa honestidade, bons costumes.
Muito bem, pessoal, agora iremos tratar da flexão de número. Agora há pouco falamos do gênero, agora vamos prosseguir com a flexão de número. Em português, há 2 números gramaticais para os substantivos. Singular, que indica um ser ou grupo de seres, por exemplo, ave, indicando um único ser, bando, quando indica o grupo de seres. Ou nós temos o plural, que indica mais de um ser ou grupo de seres. Então, eu tenho aves e eu tenho bandos. A característica do plural em língua portuguesa é a marca S final das palavras. Os substantivos flexionam-se no plural de diferentes maneiras conforme a terminação do singular. Vejamos então quais são esses casos principais de flexão. Vejamos o plural agora dos substantivos simples. Primeiro, substantivos terminados em vogal ou em ditongo oral. Você tem que observar a terminação da palavra. Quando ele terminar então em vogal ou em ditongo oral, flexionam-se no plural apenas acrescentando-se o S a estas palavras. Vejamos os exemplos. Asa, terminou em vogal, faz o plural em asas. Tribo, terminou em vogal, faz o plural em tribos. Herói, terminou agora em ditongo oral, faz o plural em heróis. Véu, também terminou em ditongo oral, vai fazer o plural em véus. Você tem a palavra mãe, que é uma exceção em língua portuguesa, termina em ditongo, porém esse ditongo é nasal, mas o plural da palavra mãe, como nós sabemos, é mães, acrescentando-se também o S a essa palavra. Temos ainda nessa mesma regra os substantivos terminados em N. Palavras que terminam em N eu também só acrescento S. Por exemplo, a palavra pólen faz o plural em pólens. Próton faz o plural em prótons. Nêutron faz o plural em nêutrons. Exceção a essa regra é a palavra cânon, que faz o plural em cânones, acrescentando-se o ES à terminação desta palavra. Segunda regra para a formação do plural do substantivo simples, substantivos terminados agora em R ou Z. Forma-se o plural acrescentando-se ES na terminação dessas palavras no singular. Por exemplo, dólar faz o plural em dólares. Abajur faz o plural em abajures. Hambúrguer faz o plural em hambúrgueres. Cruz faz o plural em cruzes. Observação a esta regra é a palavra caráter, que faz plural em caracteres, com mudança de acentuação tônica. Júnior, que faz o plural em juniores, também tendo mudança na acentuação tônica. A palavra senhor, que faz o plural em seniores. Soror, que faz o plural em sorores, com deslocamento do acento tônico. Terceiro caso de plural do substantivo simples. Substantivos agora terminados em AL, EL, OL, UL. Pluralizam-se trocando o L final por IS. Por exemplo, a palavra pombal, terminando em AL, faz o plural em pombais. Tiramos o L e acrescentamos IS. A palavra mel é uma exceção na língua portuguesa porque ela admite 2 plurais. Você tem tanto méis, tirando o L e acrescentando o IS, mas também nós temos meles, apenas acrescentando o ES. A palavra sol, terminada em OL, faz o plural em sós, tira-se o L e acrescenta-se IS. A palavra paú, terminada em UL, faz o plural em paús. Ainda nessa regra, você tem as exceções. É o caso da palavra mal, que termina em AL, porém o plural dela é males. Você tem a palavra cônsul, que termina em UL, porém o plural dessa palavra é cônsules. Quarto caso de substantivo simples plural. Substantivos agora terminados em IL, é uma exceção. Flexionam-se de 2 maneiras. Primeira, letra A. Os oxítonos, palavras que são oxítonas, mudam IL em IS. Por exemplo, a palavra funil. A sílaba tônica dessa palavra é o nil, por isso é uma palavra oxítona. Então, nós tiramos o L e acrescentamos IS, ficando funis. A palavra fuzil, também oxítona, a sílaba tônica dela é a última. Por isso, você tem fuzis no plural. Plural agora das palavras que são paroxítonas, muda-se o IL para EIS. Por exemplo, a palavra fóssil,
terminada em IL, porém ela é paroxítona. Você tem aí oxítona, paroxítona e a sílaba dela tônica. Faz o plural em fósseis. Réptil, também é uma palavra paroxítona, faz o plural em répteis. Projétil, paroxítona, faz o plural em projéteis. Substantivos terminados por M trocam-se essa letra por NS. Por exemplo, a palavra nuvem, terminada em M, faz o plural em nuvens. Pagem, terminada em M, faz o plural em pagens. Ultimato, tira-se o M e fica o plural ultimátums. Sexto caso de substantivos plural. Substantivos simples agora terminados em S. Há duas situações aí para observarmos. Letra A. Os monossílabos e oxítonos formam o plural mediante o acréscimo da desinência ES. Então, palavras que são monossílabas ou que são oxítonas vão fazer o plural em ES. Por exemplo, gás é um monossílabo tônico, faz o plural em gases. Acrescenta-se o ES. Lilás, palavra oxítona, sílaba forte é a última, faz o plural em lilazes, acrescentando-se ES à palavra. Exceção a essa regra, nós temos a palavra cais, terminada em S, a palavra X, que são sempre invariáveis, não vão variar. Então, quando queremos fazer o plural dessas palavras, dizemos os cais ou os X. A palavra cos faz o plural de duas formas, ou pode ser cos mesmo, ou pode ser coses. Segundo caso que nós temos dessa regra é o caso de palavras paroxítonas e proparoxítonas. Os proparoxítonos e paroxítonos são invariáveis, terminadas em S. Por exemplo, pires, você tem o plural dela, os pires. A palavra ônibus, proparoxítona, vai fazer o plural em os ônibus. São invariáveis, então, os paroxítonos e proparoxítonos. Prosseguiremos agora com o caso dos substantivos terminados em X. Então, substantivos que terminam em X são sempre invariáveis. Por exemplo, o tórax faz o plural, então, de que maneira? Os tóraxe. O ônix faz o plural em os ônix. A fênix faz o plural em as fênix. Plural agora dos substantivos terminados em ão. Faz o plural de pelo menos 3 formas possíveis. Letra A. Uns formam o plural com acréscimo de S à palavra. Por exemplo, o plural de cidadão é cidadãos. Cortesão, cortesãos. Ancião, anciãos. Pagão, pagãos. Corrimão, corrimãos. Bênção, bênçãos, etc. Na continuação desse plural, nós temos outro grupo muito mais numeroso, que mudam de ão para ões. Quais são essas palavras? Anão faz o plural em anões. Espião faz o plural em espiões. Aldeão, aldeões. Cirurgião, cirurgiões. Zangão, zangões e etc. Outros, enfim, trocam ão por ãs. Por exemplo, a palavra charlatão faz o plural em charlatães. Escrivão faz o plural em escrivães. Alemão faz o plural em alemães. Sacristão faz o plural em sacristãs. E a lista é muito grande, portanto, etc. Para essa regra dos substantivos terminados em ão, ainda temos uma observação. Trata-se do plural de algumas palavras como artesão, que nós dizemos artesão artífice, faz o plural em artesãos. O artesão, que se fala de adorno arquitetônico, faz o plural em artesões. Há ainda certos substantivos terminados em ão cuja flexão é indeterminada, pode ter várias flexões. É o caso da palavra aldeão, que tem 2 plurais possíveis, pode ser aldeões ou aldeãos. A palavra ermitão, que pode ser ermitões ou ermitãos ou ainda ermitãs. E a lista não para por aí, há um número muito maior de palavras também. Enfim, pessoal, são muitos os casos envolvendo a flexão do substantivo terminado em ão. Desta forma, atente para um estudo mais aprofundado através de pesquisas e bastantes exercícios.
Passaremos agora a tratar do plural dos substantivos compostos. Os substantivos compostos formam plural de acordo com as seguintes normas gramaticais. Primeiro, pluralizam-se os dois elementos unidos por hífen, quando ocorre. Letra A, quando você tem substantivo mais substantivo. É o caso do plural de cirurgião, dentista, substantivo composto, palavra composta, cirurgião é substantivo, dentista é substantivo. Como faremos o plural? Então, nós flexionaremos ambas as palavras, ficando então cirurgiões dentistas. A mesma coisa, tenente-coronel, substantivo mais substantivo, fazendo o plural em tenentes coronéis. Nós temos ainda o caso de substantivo mais adjetivo, na formação do substantivo composto. É o caso da palavra amor perfeito, em que você tem amor substantivo, perfeito adjetivo, fazendo o plural da seguinte forma: amores perfeitos. Você tem o plural da palavra carro forte, carro substantivo, forte adjetivo. Flexionam-se ambas as palavras, então fica carros fortes. Cachorro quente, faz o plural em cachorros quentes, etc. Flexionam-se ainda ambas as palavras quando nós temos adjetivo mais substantivo. É o caso da palavra curto-circuito, em que você tem adjetivo curto, circuito substantivo, fazendo o plural em curtos-circuitos. Má língua, faz o plural em más línguas. Temos ainda o caso de numeral mais substantivo, flexionam-se também ambas as palavras. Segunda-feira, você tem plural segunda-feira substantivo, fazendo plural em segundas-feiras. Você tem sexta-feira, fazendo plural então em sextas-feiras. A exceção a essa regra é o substantivo formado pela palavra grão-grã, que é uma classe gramatical de adjetivo, formando vocábulos compostos, como por exemplo a palavra grão-mestre, faz o plural em grão-mestres. Grã-cruz faz o plural em grã-cruzes. Os terra-novas, os nova-iorquinos, os cavalos vapor, em que você vai ver que tem adjetivo misturado com substantivo, mas apenas um dos elementos varia. Na formação do plural dos substantivos compostos, nós temos o segundo caso, em que varia apenas o segundo ou último elemento. Em que situações isso ocorre? Vamos ver? Letra A. Varia apenas o segundo elemento quando nós temos elementos unidos sem a presença do hífen, ou seja, os vocábulos são compostos, mas não há a presença do hífen. É o caso da palavra pontapé, que faz o plural em os pontapés. Você tem um vocábulo composto aí, a palavra ponta e a palavra pés. Você tem o vocábulo girassol, que faz o plural em os girassóis. Também palavra composta, porém sem a presença do hífen. Você tem a palavra vai e vem, que faz o plural em os vai e vens, porque também é um vocábulo composto unido sem o hífen. O segundo caso dessa regra, letra B, é quando você tem verbo mais substantivo, apenas o segundo elemento varia. É o caso do vocábulo guarda-roupa, em que guarda é verbo, roupa substantivo, faz o plural então em os guarda-roupas. Mesma coisa você tem para o vocábulo guarda-louça, em que você vai ter guarda-louças. O primeiro não varia porque é verbo, o segundo varia porque é um substantivo. Você tem o vocábulo beija-flor, que faz o plural em os beija-flores, porque beija é verbo, flor é substantivo e apenas o segundo elemento varia. Na continuação desse caso, em que somente o segundo elemento varia, nós ainda temos a seguinte formação na letra C. Elemento invariável mais palavra variável. Quem são esses elementos invariáveis? Possivelmente a presença de um prefixo ou de uma palavra que representa um advérbio, são invariáveis. Vamos ver os exemplos? A palavra sempre viva faz o plural em sempre vivas, porque sempre é advérbio. A palavra vice-rei faz o plural em vice-reis, porque vice é prefixo, reis é substantivo, portanto o primeiro elemento é invariável.
Você tem o plural de alto-falante, que faz o plural em alto-falantes, porque alto é advérbio, falante é substantivo. Você tem a palavra abaixo-assinado, que faz o plural em abaixo-assinados, porque abaixo é advérbio, também não varia. E você tem o plural da palavra recém-nascido, que faz o plural em recém-nascidos, porque recém é advérbio também. Na letra D dessa regra, você tem o plural de palavras repetidas, em que também apenas o último elemento varia. É o caso da palavra quero-quero, que faz o plural em quero-queros. Você tem a palavra reco-reco, que faz o plural em reco-recos, ruge-ruges e etc. Qualquer palavra repetida, substantivo composto, apenas o segundo elemento varia. Na continuação do plural de substantivos compostos, terceiro caso agora, varia apenas o primeiro elemento. Quando é que apenas o primeiro elemento varia? Letra A. Quando ocorre a presença de substantivo mais preposição mais substantivo. É o caso do plural da palavra pé de moleque, pé, substantivo, preposição de, mais a palavra moleque. Apenas o primeiro vai variar, portanto, o plural é pés de moleque. Você tem a palavra pão de ló. Pão, substantivo, de preposição, ló também é substantivo, portanto, apenas o primeiro elemento varia, ficando então pães de ló. A mesma coisa o plural mãos de obra, sinais da cruz. Varia também o primeiro elemento quando a segunda palavra, limita ou determina o sentido do primeiro, indicando finalidade, tipo, semelhança, funcionando como se fosse um adjetivo. É o caso da palavra pombo-correio, em que a segunda palavra ela tipifica, ela limita a primeira, dando um tipo de pombo, por isso o plural fica pombos-correio. Você tem o caso da palavra caneta-tinteiro, que tinteiro funciona como um adjetivo, limitando a palavra caneta, portanto, o plural fica canetas, tinteiro, etc. Para esse caso segundo, que nós mencionamos agora há pouco, sobre o segundo elemento limitar o primeiro, não é errado, porém, pluralizar as duas palavras, os dois elementos e dizermos pombos correios, canetas tinteiros, couves flores. Alguns gramáticos defendem essa visão. Nós temos ainda a quarta regra de plural de substantivo composto. É quando você tem os dois elementos ficando invariáveis. Isso ocorre quando, letra A, quando você tem a presença de verbo mais advérbio formando um vocábulo. É o caso da palavra bota fora, em que bota é verbo, fora advérbio, portanto o plural fica apenas no artigo, os bota fora. Você tem o caso da palavra pisa, mansinho, em que pisa é verbo, mansinho advérbio, portanto ambas não podem variar, então quem vai variar nesse caso é apenas o artigo, então o plural é os pisa, mansinho. Ainda temos nesse quarto caso a presença de palavras compostas formada por verbo mais substantivo no plural. É o caso da palavra troca tintas, em que troca é verbo, tintas já é uma palavra que está no plural, portanto quem flexiona aí é apenas o artigo, então fica os troca tintas. Você tem a palavra saca rolhas, em que saca é verbo, rolhas já é uma palavra que está no plural, portanto a presença do artigo é o que vai flexionar, ficando os saca-rolhas. Você tem ainda os guarda-vidas, porque guarda é verbo, vidas já se encontra no plural, portanto apenas o artigo varia. Além desses casos específicos de flexão de número do substantivo composto, existem ainda alguns casos especiais necessários enfatizar para vocês aqui. Vejamos alguns exemplos. O primeiro caso que nós temos é o plural da palavra louva a Deus. O louva a Deus faz o plural em os louva a Deus. Plural da palavra o diz que diz, vai ficar os diz que diz, frases feitas. Você tem o plural da palavra bem te vi, que vai fazer o plural em os bem te vis. Você tem o caso da palavra bem me quer, que faz o plural em os bem me queres. Você tem o plural da palavra João ninguém, que faz o plural em os Joões ninguém. Você tem o plural da palavra ponto e vírgula, que faz o plural em os ponto e vírgulas.
Você tem os sem terra, que faz o plural em os sem terra, somente o artigo flexiona nesse caso. Você tem ainda a palavra mico-leão, que faz o plural em os micos-leões dourados. Muito bem, pessoal. Feita essa composição do plural de substantivos compostos, necessário agora falar do plural metafônico, ou seja, plural de certas palavras em que nelas, no processo delas, ocorre uma mudança de timbre. Então, certos substantivos formam plural com mudança de timbre da vogal tônica que aparece fechada, e quando nós fazemos o plural, ela passa a ser aberta. Esse é um fato fonético chamado metafonia. Vejamos alguns exemplos deste caso de flexão de número do substantivo. Então, nós temos a palavra corpo, com a presença de um som fechado, que quando passa a ser plural, o som vai sofrer uma mudança de timbre. Corpo no singular, no plural fica corpus, havendo uma mudança então da vogal tônica fechada para uma vogal aberta. Você tem a palavra esforço, que no plural fica esforços. A palavra forno, timbre fechado, que quando nós fazemos o plural ocorre uma metafonia, ficando fornos. Você tem a palavra imposto, que no plural passa também com som metafônico, fazendo o plural em impostos. Ou seja, a vogal tônica fechada passa então a ser aberta no plural. A exceção a essa regra dos plurais metafônicos é o caso de palavras que têm a vogal tônica fechada O, que de fato elas não sofrem uma metafonia, o O continua sendo fechado. Então pronunciamos assim: adornos, almoços e não almoços, bolsos e não bolsos, esposos, estojos e não estojos, globos, gostos e não gostos, polvos, rolos, soros, etc. A lista é muito maior, o que requer que você estude um pouquinho mais. Ainda nós temos uma distinção a fazer no caso da palavra molho, que quando eu pronuncio com o som fechado, a vogal tônica fechada, significa caldo, molho de carne. Porém, existe a palavra molho, que significa feixe. Portanto, eu tenho um molho de lenha, um feixe de lenha e não um molho de lenha. No plural, essas palavras então ficam molhos, caldo de carne, molhos, feixes de lenha. Na continuação do plural dos substantivos, nós temos outros casos de plural de substantivos. O primeiro caso que você tem é substantivos que só se usam no singular, não tem possibilidade de flexionar no plural. É o caso de o sul, o norte, a fé. Outras palavras que agora só se usam no plural: os idos, as cães, as núpcias, os víveres, os pêsames, etc. Palavras que só se usam no plural. Você tem outros, enfim, que tem no plural sentido diferente do singular. É o caso, por exemplo, da palavra bem, que no singular significa virtude, mas essa palavra no plural bens significa riqueza. Você tem o caso da palavra honra, que significa probidade, bom nome, porém a palavra honras, plural, significa homenagens, títulos. Nós temos ainda alguns substantivos que causam dúvida. É o caso da palavra óculos, que você sempre tem que dizer meus óculos, os óculos e não o óculos. Você também deve sempre dizer minhas costas e não minha costa dói, mas sim usar sempre no plural minhas costas. Nós temos ainda o terceiro caso, em que usamos às vezes o substantivo no singular, mas dando ideia de plural. É o caso do seguinte exemplo: celebraram o sacrifício divino muita vez em capelas improvisadas. Esse vez ele está no singular, mas perceba que a ideia que sobressalta aí é de plural, são as vezes em que isso ocorre. Muito bem, pessoal, passaremos agora a próxima flexão do substantivo. Nesse caso, nós vamos tratar
da flexão de grau. Grau dos substantivos é a propriedade que essas palavras têm de exprimir as variações de tamanho dos seres. São 2 os graus dos substantivos. Temos o aumentativo e o diminutivo. Por exemplo, acompanhe a seguinte tabela. Nós temos aí a forma normal, o aumentativo seguido do diminutivo, representando os 2 graus que o substantivo pode ter. Então, nós temos na forma normal a palavra gato, que no aumentativo fica gatão, elevando o nível dessa palavra, e você tem gatinho, então reduzindo o nível dessa palavra. Você tem a palavra casa, que no aumentativo fica casarão, e que no diminutivo fica casinha. Falaremos agora apenas do grau aumentativo. Veja este exemplo em que a autora se refere à onça. A flecha acertara em cheio na bocarra da bichona. As palavras destacadas bocarra e bichona estão no grau aumentativo. O grau aumentativo, então, exprime um aumento do ser relativamente ao seu tamanho normal. Pode ser, então, formado em língua portuguesa, o grau aumentativo, ele tem 2 formas, a forma sintética ou a forma analítica. Vejamos estes casos. O aumentativo sintético forma-se com a presença de sufixos que denotam esse grau aumentativo. Vejamos alguns exemplos gramaticais. O sufixo assa. Então, nós temos a palavra barcaça, populaça, representando o grau aumentativo sintético. Você tem o sufixo aço na palavra balaço, volumaço, que também aumentam, colocam o nível dessa palavra num grau elevado. Você tem alha na palavra muralha, gentalha. Você tem o sufixo ão com as variantes alhão, arão, zarrão, arrão, eirão, zão, nas palavras cavalão, garrafão, vagalhão, casarão, homenzarrão, gatarrão, vozeirão, pezão. Temos ainda o sufixo arra na palavra bocarra, temos o sufixo ásio na palavra copásio, temos o sufixo ona na palavra mulherona, temos o sufixo orra na palavra cabeçorra, temos o sufixo ussa na palavra dentuça, temos o sufixo arel na palavra fogaréu, folharéu. Então, todos esses sufixos formam o aumentativo sintético em língua portuguesa. Então, no grau aumentativo, que é aquele que aumenta o tamanho do ser relativamente ao seu tamanho normal, nós ainda temos o aumentativo analítico. Esses nós formamos com auxílio do adjetivo, de um adjetivo, seja ele grande, a palavra grande, ou outras palavras de mesmo sentido. Por exemplo, letra grande, pedra enorme, esse adjetivo enorme já faz a forma do aumentativo analítico. Estátua colossal, destaque para a palavra colossal, que representa então o aumento do substantivo fora do seu tamanho normal. Obra gigantesca, planície imensa e etc. Agora nós temos o grau diminutivo. Então, nós fizemos o grau aumentativo, mostramos as 2 formas dele, a analítica e a sintética. Agora falaremos do grau diminutivo. Na seguinte frase, as palavras destacadas, ou melhor dizendo, a palavra destacada está no grau diminutivo. Veja a frase. Que brancos são seus pezinhos? O destaque é para a palavra pezinhos, que nesse caso representa o grau diminutivo do substantivo pé. Pelo que você viu do exemplo da palavra pezinho, então nós temos o grau diminutivo. O grau diminutivo, ele exprime um ser com seu tamanho normal diminuído. Pode ser formado também sinteticamente ou analiticamente. Os diminutivos sintéticos formam-se com sufixos diminutivos. Eis alguns exemplos de sufixos mais comuns em língua portuguesa. Vejamos. Sufixo acho, na palavra riacho, é um sufixo diminutivo. Ebre, na palavra casebre, é também um sufixo diminutivo.
eco na palavra livreco, ejo na palavra lugarejo, hélio na palavra rapazélio, eto, eta na palavra poemeto, saleta, ete na palavra filete, ico na palavra burrico, in na palavra espadim, também um sufixo diminutivo, inho na palavra livrinho, inha na palavra casinha, zinho e zinha, que são os mais comuns em língua portuguesa, na palavra irmãozinho, irmãzinha, isco na palavra chuvisco, ito e ita na palavra mosquito, senhorita, oca na palavra engenhoca, também esse oca é um sufixo diminutivo, ola na palavra sacola, ote na palavra velhote, sufixo diminutivo, ucho na palavra papelucho, ulo, ula na palavra glóbulo, homúnculo, radícula, também são sufixos diminutivos. Então, todos esses sufixos formam, então, o diminutivo sintético. Falaremos agora do diminutivo analítico. Esses são formados com o adjetivo pequeno, ou seja, acrescido adjetivo pequeno, ou outros de igual sentido. Por exemplo, chave pequena, pequena adjetivo, diminuindo o grau da palavra. Nesse caso, nós temos o diminutivo analítico. Casa pequenina, semente minúscula e etc. Alguns sufixos requerem certas observações. É o caso dos sufixos inho, inha ou zinho, zinha, em que o uso deles é condicionado pela acentuação tônica. Vejamos esses casos. Os paroxítonos, por exemplo, e palavras terminadas em sílaba nasal, ditongo, hiato ou vogal tônica, recebem o sufixo zinho, zinha, ficando então as seguintes palavras no seu diminutivo da seguinte forma: lâmpadazinha, porque lâmpada é uma palavra proparoxítona, portanto nós usamos o sufixo zinha e não o inha. Irmãozinho, usamos o sufixo zinho porque nós temos uma terminação nasal nessa palavra. Heróizinho, usamos o sufixo zinho e não apenas o inho, porque nós temos a terminação em um ditongo. Nós temos a palavra baúzinho e não baúinho, que isso nem daria certo por uma questão de eufonia, mas porque nessa palavra você tem o hiato. Na palavra rua também ocorre um hiato nessa palavra, portanto o plural dela não é ruinha, mas ruazinha, melhor dizendo, o diminutivo dela é ruazinha. E a palavra cafezinho, também o plural é café, o diminutivo é cafezinho, porque nesse caso você tem uma vogal tônica aí. Essa vogal é, portanto não pode ser o sufixo inho, mas tem que ser o sufixo zinho nesta palavra. Continuando as observações, você tem agora o sufixo inho. Quando é que nós usamos o sufixo inho? Agora há pouco falamos do zinho, agora vamos falar do inho, inha. Em palavras terminadas por S ou Z, ou em uma dessas consoantes, ou seja, S ou Z, seguida de vogal. É o caso da palavra paizinho, que você tem o diminutivo de um pequeno país, palavra terminada em S, portanto a gente acrescenta apenas o sufixo inho. É o caso da palavra rapaz, que terminada em Z, nós só vamos acrescentar o sufixo inho, portanto fica rapazinho. Porém a palavra princesa, você tem o S seguido de vogal, retiramos essa vogal e acrescentamos o sufixo inho ou inha. Então vai ficar princesinha, o diminutivo desta palavra. Mesmo caso para a palavra rosa, que você tem o S seguido de vogal, retiramos a vogal e acrescentamos o sufixo inha, ficando, portanto, rosinha. Você tem o caso da palavra beleza, Z seguido de vogal, em que você retira a vogal e acrescenta apenas o sufixo inha, ficando, portanto, belezinha, e assim sucessivamente. Terceira observação dessa questão de plural. Em alguns casos, coexistem de fato as duas formas do diminutivo.
Ou seja, tanto o sufixo zinho, zinha, quanto o sufixo inho ou inha. Vamos ver os casos. Na palavra colherzinha, colher, nós podemos ter colherzinha ou colherinha. Para a palavra flor, nós podemos ter florzinha ou florinha. Para a palavra pastor, podemos ter pastorzinho ou pastorinho. Falaremos agora do plural desses diminutivos, ou seja, dos diminutivos terminados em zinho e zito. Como é que fazemos esse tipo de plural? A regra diz o seguinte: flexiona-se o substantivo no plural, retira-se o S final dessas palavras e só depois acrescentamos o sufixo diminutivo. Vamos ver alguns exemplos? Vejamos a palavra pão. Primeiro nós levamos essa palavra para o plural, portanto fica pães. Retiramos o S dessa palavra, vai ficar pãe. Então nós acrescentamos o sufixo zinho já no plural. Portanto, o plural da palavra pão no diminutivo é pãezinhos. Temos ainda o exemplo da palavra pé. Colocamos essa palavra no plural, ficando pés. Retiramos o S final dessa palavra e acrescentamos o sufixo diminutivo no plural, zinhos. Portanto, o plural do diminutivo da palavra pé é pezinhos. Você tem ainda pézitos. Você tira o plural do S, você tira o S da palavra pés e acrescenta apenas o diminutivo zitos, ficando então pézitos. Muito bem, pessoal. Tendo exposto o conteúdo, faremos agora o nosso exercitando, a fim de verificar o quanto você aprendeu sobre o substantivo. Vejamos as seguintes questões. Primeira questão é da VUNESP, em que você tem o seguinte: o gênero dos substantivos está correto em... Então, é uma questão que quer que você veja a questão de masculino e feminino. Letra A. É comum que as eclipses da Lua coincidam com as piores tormentas e cataclismos? Letra B. A guia dos turistas não falava japonês e teve de usar uma estratagema para comunicar-se com eles? Letra C. Vamos dar uma ênfase todo especial ao trabalho de prevenção do diabetes? Letra D. Não obteve até agora a alvará de funcionamento e deve enviar à prefeitura uma xerox da inscrição da firma? Ou letra E. A personagem vivida por ele tem um comportamento que é um verdadeiro modelo da moral vitoriana? Tempo. Questão de número 2, uma questão da Universidade do Rio Grande do Sul. Passando para o plural os substantivos compostos mesinha de cabeceira e quarta-feiras, a alternativa correta é a seguinte. Então, ele quer que você marque a alternativa correta correspondente ao plural de mesinha de cabeceira e quarta-feira. Letra A. Plural seria mesinhas de cabeceira e quartas-feiras. Letra B. O plural seria mesinha de cabeceiras e quarta-feiras. Letra C. Mesinha de cabeceira e quartas-feira. Letra D. Mesinhas de cabeceiras ou quartas-feiras. Letra E. Mesinha de cabeceiras ou quartas-feira. Tempo. Questão de número 3, uma questão da Unifor do Ceará e diz o seguinte: assinale a alternativa correspondente a um substantivo feminino. Então, a maioria é masculino e ele quer saber apenas qual deles é feminino. Letra A, telefonema. Letra B, eclipse. Letra C, cal. Letra D, clã. Letra E, grama, significando unidade de medida. Tempo. A questão de número 4 e última é da FGV São Paulo.
Das alternativas abaixo, assinale aquela em que ao menos um plural não está correto. Então, em todas as alternativas, os plurais estão corretos. Em um deles não está correto. Letra A, palavra mão faz o plural em mãos, demão, demãos. Letra B, capitão, capitães, ladrão, ladrões. Letra C, pistão, pistões, encontrão, encontrões. Letra D, portão faz o plural em portões, cidadão, cidadãs. Letra E, capelão, capelães, escrivão, escrivãs. Tempo. Considerando o exercitando primeira questão, a resposta correta é a letra E, porque de fato o plural, ou melhor dizendo, de fato o gênero correto da palavra, segundo a gramática, é a personagem e não o personagem. Então, o único gênero correto aí corresponde na letra E, significando dizer que nas outras alternativas os gêneros estão errados. Na número 2, a resposta correta é a letra A, uma vez que você tem a palavra mesinha de cabeceira, você tem a seguinte composição: substantivo mais preposição mais substantivo. E na palavra quarta-feira você tem numeral seguido de substantivo. Quando isso ocorre, a gramática diz que no primeiro caso, substantivo mais preposição mais substantivo, apenas o primeiro elemento varia. Quando nós temos a presença de numeral mais substantivo, ambas as palavras variam. Portanto, a única resposta correta é a letra A. Na questão de número 3, a única palavra que corresponde a um substantivo feminino está na letra C, a palavra cal. Todas as demais, então, são palavras masculinas, inclusive o substantivo grama, que nesse caso não é a grama aí nesse contexto, é grama, unidade de medida, e quando você fala grama, unidade de medida, é o grama. A grama, no feminino, é a relva, aquela plantação. Na número 4, faz referência a um plural que está incorreto em alguma das alternativas. Essa resposta está na letra D, porque o plural da palavra cidadão não é cidadãs, mas cidadãos. Muito bem, pessoal, por aqui finalizamos nossa aula sobre o substantivo. Hoje você estudou sobre as classificações e flexões do substantivo. Em nossa próxima aula trataremos então da sequência, ou seja, estudaremos o adjetivo. Nesse momento peço que você fique com o auxílio de seu monitor e até a nossa próxima aula.